Salve, salve amigos do canal Detetive Vascaínos, muito boa noite a todos. Dia agitado por aqui, tudo por conta do jogo de amanhã pela Sul-Americana, competição que o Vasco retorna após 5 anos fora, muitos jornalistas peruanos me requisitando para falar sobre o Vascão, e no meio disso a gente ainda tem que apurar sobre o time, as expectativas e tudo que deve rolar amanhã às 19 horas de Brasília, lá na altitude de Arequipa. E aqui estou eu, firme, forte, feliz por esse reconhecimento, de poder estar aí falando um pouco sobre o Vasco para o povo peruano que está encantado com o time. Hoje no treinamento, muitos tietando jogadores e pedindo fotos. E é nesse embalo que chego com as notícias do Vasco. Eu vou contar tudinho que o Fábio Carille e seus comandados estão preparando para esse duelo de estreia. E claro, tem setorista do Melgar também para falar sobre o time que pega o Vasco amanhã e os possíveis desfalques e confirmados. Então, olha, já te faço convite desde já, cola aqui no canal, deixa o like, compartilha esse conteúdo jornalístico e seja mais um inscrito do canal. Bom, vamos em frente, meus amigos, falando do Vasco. Chegou ontem à noite em Arequipa e depois de uma longa viagem foi a campo hoje treinar pela manhã no estádio municipal de Sachaca. Foi uma atividade leve, muito por conta dessa desgastante viagem, até para não perder jogadores sem necessidade, né? Não forçar o ritmo dos atletas que têm uma maratona pela frente. De qualquer forma, o time treinou alguns fundamentos táticos, finalizações e bolas aéreas para usar como arma contra o perigoso time peruano que lidera aí o campeonato local. Como eu já tinha dito aqui antes, a tendência é mesmo o Fábio Carille repetir a equipe que estreou com vitória contra o Santos, até para ir já entrosando o grupo e não queimar substituição antes da hora, porque está previsto, por conta da altitude e do cansaço da viagem, fazer mais trocas nessa partida, trocas mais rápidas, digamos assim. A avaliação vai depender, claro, das condições físicas dos jogadores e do andamento da partida, porque é um jogo que pode ser decidido nos detalhes. A esperança do treinador Fábio Carille é que os jogadores acostumados a esse tipo de competição, como o Verratti, Nuno e o Garré, estejam numa noite muito boa e possam fazer a diferença, né, lá na frente. Há uma expectativa também que Coutinho seja esse elemento surpresa, possa contribuir mais com esse lado ofensivo da equipe, com sua experiência e técnica. Mas o Carille bateu um longo papo com o grupo, usou o diálogo como uma das armas para essa partida. Ele e a sua comissão técnica estudaram o Melgar e orientaram seus defensores na qualidade dos jogadores adversários. O Melgar tem atletas que vêm fazendo a diferença, como Christian Bordacá, Horácio Orzan, Matias Iasso, Kenji Cabreira, Lautaro Guzmán e Tomás Martínez, o 10 da equipe, né, o argentino de 30 anos, que é o responsável por ditar o ritmo ali do time peruano. Por conta disso, o seu treinador, o Walter Ribonetto, costuma adotar o esquema 4-3-2-1 em função desse seu camisa 10. Lembrando que o Vasco voltará à Copa Sul-Americana depois de 5 anos. Na última ocasião em que disputou o torneio, ainda no formato antigo do mata-mata, o Cruz Maltino caiu, né, nas oitavas de final para o Defensa e Justiça da Argentina, que acabou se sagrando campeão naquela ocasião. Tempos sombrios em São Januário, nem é muito bom lembrar. Bom, meus amigos, então, como eu ia falando, um provável Vasco se desenha: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho, Coutinho e o Nuno Moreira, Garré e Verratti. Payet, Adson e Tietê, até o mesmo Ryan, são peças já pensadas para o segundo tempo, e a tendência é deles entrarem mais cedo, né? Até para dar uma reorganizada na equipe, fazer com que o time ganhe fôlego, né? Uma oxigenada, já que na altitude há uma diferença muito grande na respiração. Isso sem falar que a bola fica mais rápida com ar rarefeito, e tanto os goleiros como os jogadores de linha têm que ficar ligados para não serem surpreendidos. E você, tá levando fé no Vasco? Acha que dá para arrancar um empate ou até mesmo trazer os 3 pontos? Então comente e participe. Bom, chegou a hora da gente falar do nosso adversário de amanhã, o Melgar, que é líder do Campeonato Peruano, com 5 vitórias em 5 jogos, e após a decepção de deixar a Libertadores, o Melgar junta os cacos para se dedicar aí numa classificação para a Sul-Americana. E não vão deixar barato. Estão cientes das dificuldades que o grupo impõe com o Vasco e Lanús, considerados os times melhores, mas o objetivo deles é surpreender. Lá em Arequipa tem uma torcida apaixonada e um time perigoso e bem armado pelo seu técnico argentino. Mas quem vai trazer todos esses detalhes do Melgar é o meu companheiro Daniel Rodrigues,
que é jornalista lá em Arequipa e está bem antenado sobre o time peruano. Daniel, como chega o Melgar para essa partida, meu amigo? Hola amigos, los saluda Daniel Rodríguez desde Arequipa, Perú, para brindarles información de Fútbol Club Melgar, quien será rival de Vasco da Gama este miércoles por la fecha 1 de la Copa Sudamericana. El cuadro rojinegro es líder del torneo peruano, habiendo ganado sus 5 partidos disputados, el más reciente por 3-2 a Ayacucho FC. Un partido que fue muy complejo. Melgar jugó de visitante y arrancó perdiendo luego de un penal cometido por Pierre Barrios. Le choca el balón en la mano y ello permitió que el rival abriera el marcador. A los pocos minutos, luego de una jugada preparada de balón detenido, Tomás Martínez igualó el marcador y a poco de finalizar la primera mitad, un error en salida le permitió a Ayacucho FC poner el 2-1. Para la segunda mitad se hicieron variantes en el equipo, ingresó Matías Lazo por Diego Rodríguez, Kenji Cabrera por Walter Tandazo y también entró Lautaro Guzmán, quien sería determinante en el partido, pues anotaría los 2 últimos goles con los cuales Melgar le dio vuelta al partido y se impuso por 3-2. Pensando en el partido de este miércoles ante Vasco da Gama, Melgar presenta una sola duda, que es la presencia de Facundo Castro. El centrodelantero sufrió una lesión en lo que fue la victoria ante Sporting Cristal 1-0 antes de la fecha FIFA, y desde entonces no ha tenido actividad. Por ello estuvo ausente en el partido ante Ayacucho FC. Ya viene entrenando con normalidad desde el último miércoles, pero su presencia desde el arranque sigue en duda por una decisión plenamente técnica. Teniendo una alineación base, Melgar iría de la siguiente manera, teniendo como gran duda la presencia de Facundo Castro. En el arco, Carlos Cáceda, portero de selección, quien es de los futbolistas destacados en esta temporada de Melgar. La línea de 4 defensores, conformada por Matías Lazo, Pierre Barrios, Leonel González y Nelson Cabanillas como lateral por la izquierda. En el medio campo, Walter Tandazo junto a Horacio Orzán en el doble 5. Delante de ellos, como enganche, Tomás Martínez. Jugando de extremo por izquierda, Kenji Cabrera. De extremo por derecha, Cristian Bordacar. Y de punta, Facundo Castro. Si no va Facundo Castro, quien podría ingresar es Gregorio Rodríguez, quien ya jugó en el partido ante Ayacucho FC durante el desarrollo de la primera mitad. Esa es la única variante que se presentaría respecto de la alineación base que viene utilizando Walter Ribonetto. Respecto del partido, Melgar le tiene un profundo respeto a Vasco da Gama, sabe la importancia y la relevancia, no solo a nivel de Brasil, sino a nivel internacional. Y también reconoce la superioridad individual que tiene Vasco da Gama, porque maneja un mejor presupuesto que Fútbol Club Melgar. Pero entiende también el cuadro rojinegro que tiene algunos aliados que le permitirían afrontar este partido de mejor forma. Uno de ellos la altura y otro su gente, que estará presente de manera masiva en este partido ante Vasco da Gama. Eso sería todo en cuanto puedo informarles sobre el cuadro rojinegro, sobre Fútbol Club Melgar, que mañana estará recibiendo desde las 5 da tarde, hora peruana, a Vasco da Gama. Daniel Rodríguez com ustedes. Valeu demais, Daniel. Muito obrigado, companheiro. Bom, é isso, amigos. As cartas estão na mesa e que o Vasco possa demonstrar em campo, pelo menos aí, um pouquinho do que foi aquele Vasco do segundo tempo contra o Santos, que tenham 2 bons tempos em campo, saibam jogar com inteligência. Eles vão apostar na correria até para cansar o Vasco, que tem que saber dosar e ir de boa no momento certo. Mas também, se ficarem assistindo, vão ser surpreendidos. Então tem que jogar também, tentar ser efetivo nos contra-ataques e surpreender o Melgar. Estrear lá fora e trazendo os 3 pontos seria muito bom, né? Não só para a Sul-Americana, como para o Brasileirão, porque injeta mais otimismo nesse time aí, nessa caminhada. Bom, é isso, eu tô indo, mas amanhã a gente tá de volta depois do jogo. A você que me acompanhou, meu muito obrigado, um grande abraço e até lá!